nasce uma estrela, tudo começa com uma nuvem inimaginavelmente fria. Essa nuvem contém as sementes de mundos totalmente novos, estrelas e planetas prestes a nascer. Moléculas de hidrogênio e gás de hélio, que normalmente se movimentam em alta velocidade, desaceleram e se aglutinam devido à gravidade. Pequenos grãos de silicatos, ferro e material rico em carbono, juntos classificados simplesmente como poeira, enviam parte da energia do gás de volta ao espaço, tornando a nuvem ainda mais fria. Os grãos de poeira espiralam no nó central da matéria, como a água escorrendo pelo ralo. À medida que esse bolsão de nuvens se contrai e se espessa, uma bola quente e brilhante começa a se formar no centro, à medida que mais gás e poeira são puxados. A gravidade está travando uma batalha contra a pressão dos campos de gás magnéticos, e a gravidade está vencendo. Enquanto a estrela infantil toma forma, o material espiralando para dentro se transforma em uma estrutura semelhante a uma panqueca, conhecida como disco de acreção. E por que isso acontece? Os rebocadores gravitacionais dos bilhões de estrelas de galáxias podem ter acelerado e chocado o gás. Ou, talvez duas nuvens estejam se chocando, causando a fusão de bolsões de gás. Mas às vezes a explosão catastrófica de uma estrela massiva leva ventos fortes de material a uma nuvem que forma estrelas. Uma morte que resulta em um novo nascimento. E como sabemos que tipo de estrela se formará? Bem, isso depende do material que está disponível. O mesmo processo pode estar acontecendo em dezenas, centenas ou até mesmo milhares de lugares na mesma nuvem molecular, tornando-se um viveiro estelar brilhante. É como a chuva em uma nuvem de terra. Se você tem a combinação de condições físicas para formar uma gota de chuva, é provável que esteja próximo de pacotes de gás que tenham as condições igualmente maduras adequadas para produzir muita chuva. Dessa maneira, nuvens moleculares são como nuvens da Terra e as gotas da chuva são como estrelas. O gás dessas nuvens pode entrar em colapso e se fragmentar, formando grandes lotes de bebês estrelas. Assim, as estrelas tendem a se formar em grandes grupos. A estrela recém-nascida é um bebê mal-humorado, disparando jatos violentos de materiais magneticamente acelerados à medida que se alimenta do gás e da poeira que o rodopiam. Como uma bolinha de massa de pizza achatada quando um chefe gira, esse material se condensa em um disco plano. Essa massa tem uma direção preferida herdada do colapso da nuvem. Essa mesma rotação permanecerá com o sistema por toda a sua vida, a menos que outro sistema estelar se aproxime o suficiente para interagir com ele. Em cerca de 100.000 anos, a nuvem começa a diminuir o suficiente para revelar duas estruturas distintas, uma estrela recém-nascida e um disco macio e difuso de gás e poeira. Todo o sistema ainda é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com cerca de 100 vezes mais gás que poeira no disco. A poeira será fundamental para formar planetas contendo elementos como carbono e ferro. Os planetas são essencialmente as migalhas que não acabam na estrela. E como essas migalhas que sobrevivem à fome da estrela se tornam planetas? Um disco muito jovem em torno de uma estrela contém principalmente gás com poeira, não maior que grãos de areia, girando nele. A estrela ainda está lançando ventos extremamente quentes dominados por partículas carregadas positivamente, chamadas prótons e átomos de hélio neutro. Muito do material do disco ainda está caindo sobre a estrela, mas pequenos grupos de partículas de poeira da sorte estão colidindo, se aglomerando em objetos maiores. Os planetas formarão menos de 1% da massa do disco. Observando o nosso sistema solar agora, estamos vendo as coisas que sobreviveram ao processo inicial. Pode ter havido gerações anteriores de planetas que realmente migraram e foram absorvidas pelo Sol, apenas nos primeiros milhões de anos da nossa história.
A presença de gás ajuda as partículas de material sólido a se unirem. Os aglomerados de poeira se tornam seixos, seixos se tornam rochas, rochas maiores que se moem para aumentar. Alguns se separam, mas outros se mantêm. Então, são os blocos de construção dos planetas, às vezes chamados de planetesimais. Onde o disco é mais frio, longe o suficiente da estrela para que a água possa congelar, pequenos fragmentos de gelo pegam carona com poeira. Bolas de neve sujas podem acumular-se em núcleos planetários gigantes. Essas regiões mais frias também permitem que as moléculas de gás desacelerem o suficiente para serem atraídas para um planeta. É assim que se pensa que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os gigantes de gás do nosso sistema solar, se formaram. Um núcleo de gelo e rocha que retira gás do disco e forma as maravilhosas camadas de gás dos planetas que rodopiam. Hoje, pensa-se que Júpiter e Saturno se formaram primeiro e rapidamente nos primeiros 10 milhões de anos do sistema solar. Nas regiões mais quentes do disco, mais perto da estrela, os planetas rochosos tomam forma após a formação dos gigantes gelados, e não resta muito gás para os planetas terrestres se prenderem. Planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte podem levar dezenas de milhões de anos para se formarem após o nascimento da estrela. Os detalhes de exatamente onde os planetas preferem se formar em discos ainda são um mistério e uma área de pesquisa em andamento. Você quer um local ideal onde as coisas desmoronem facilmente, mas não tão longe que o material seja tão espalhado? E depois que os planetas se formarem, eles não ficarão no lugar. Com base apenas em uma imagem de planetas bebês em um disco protoplanetário, é possível determinar como será o sistema à medida que amadurecer. O destino do disco provavelmente não. Ele se move. Planetas em crescimento não ficam parados. Eles se movem. Eles interagem entre si e com o disco de gás de uma maneira que pode ser bem aleatória e bagunçada. Depois que o gás do disco é capturado por planetas rochosos ou dissipado na vastidão do espaço, os planetas não ficam parados. Em um sistema tão jovem, planetas ou blocos de construção planetários, chamados protoplanetas, podem estar orbitando em rota de colisão entre si, e a ausência de gás torna a movimentação mais fácil do que nunca. Grandes planetas podem chutar corpos menores para dentro da estrela ou para fora do sistema. Essa é uma explicação possível para corpos grandes e solitários chamados planetas desonestos, que foram encontrados sem estrelas. Pensa-se que o visitante misterioso recente de nosso próprio sistema solar, um pequeno cometa chamado Oumuamua, tenha sido ejetado de um sistema estelar diferente. Mas nada permanece jovem para sempre. Todo o sistema planetário acaba atingindo a meia-idade, assim como o nosso. Com aproximadamente 100 milhões a 1 bilhão de anos, os planetas tendem a se estabelecer em suas órbitas e as estrelas não brotam tanto. Nosso próprio sistema solar, com cerca de 4,5 bilhões de anos, é um modelo para essa ideia de meia-idade planetária. É como se ele tivesse uma meia-idade, entre 45, 50, 55 anos, se fosse comparado à vida humana. Mas estudando exoplanetas, os planetas além do nosso sistema solar, os cientistas sabem que nosso sistema solar não é a única maneira que um sistema planetário pode ter nesta era confortável da vida. Uma estrela que recentemente ficou famosa por seus 7 planetas rochosos do tamanho da Terra, o TRAPPIST-1, se formou entre 5,4 bilhões e 9,8 bilhões de anos atrás, com segurança mais velha que o nosso sistema solar. O TRAPPIST-1, com apenas 9% do tamanho do Sol, é uma estrela anã M extremamente fraca. Todos os seus planetas se amontoam extremamente próximos, e tudo dentro da órbita de Mercúrio. Como a produção de energia da estrela é tão baixa, seu planeta mais distante, TRAPPIST-1H, pode ser uma bola de gelo, mesmo que faça uma revolução em torno de sua estrela em menos de 19 dias. Outro planeta nesse sistema, chamado TRAPPIST-1e, é especialmente semelhante à Terra na quantidade de luz das estrelas que sua superfície recebe, mesmo que um ano tenha 6,1 dias. Júpiteres quentes, aproximadamente do mesmo tamanho de Júpiter ou maior, orbitando muito mais perto de suas estrelas hospedeiras e experimentando temperaturas quentes e escaldantes, não são encontrados em nosso sistema solar.
Poderíamos ter um Júpiter quente que foi engolido pelo Sol desde o início, mas muitos sobreviveram em outros sistemas, ainda mais antigos. 2 exemplos são o HAT P65b, que os cientistas calculam ter 5,5 bilhões de anos, e o HAT P66b, com idade estimada entre 4,7 bilhões de anos. Outros tipos exóticos de planetas ao redor de outras estrelas incluem superterras, grandes planetas rochosos com até 10 vezes a massa da Terra e pequenos planetas gasosos chamados mini-Netuno. Na era do nosso sistema solar, as coisas estão calmas, por enquanto, mas à medida que uma estrela envelhece, pode acabar destruindo alguns de seus planetas. Será que a Terra sobreviverá a isso? Bem, este será o tema para o próximo vídeo. Este canal conta com o apoio da Rede UPC e da Brasil Web Host. Espero que tenham gostado. Um abraço especial aos meus colaboradores, aos apoiadores do canal, um abraço a todos os inscritos e até o próximo vídeo.